seja bem-vinda a mais um Confraria de Mulheres, esse espaço planejado, pensado para você, para toda semana a gente se encontrar aqui e aprendermos juntas com as mulheres da Bíblia. Ah, elas são maravilhosas, não são? O que vocês têm achado dessa caminhada, dessa jornada? Eu tenho aprendido muito com elas, com seus acertos e também com seus equívocos, com seus desvios de caráter. A Bíblia não desperdiça nada, gente. Tudo que está aqui é para bom proveito. Então vamos lá. Hoje, se você não conhece, eu quero apresentar a vocês a uma mulher extraordinária da Bíblia, Jeoseba. Já ouviu falar de Jeoseba? Pois é. Jeoseba, o nome Jeoseba significa o Senhor é a promessa. Olha que coisa linda. E você vai ver que ela acabou honrando o nome dela, o significado do nome dela. O Senhor é a promessa. Então, abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 11. 2 Reis 11, e a gente vai ler os 3 primeiros versículos. Vamos lá? Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e o colocou num quarto com a sua ama para escondê-lo de Atalia. Assim, ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. Mas aí vamos um pouquinho adiante. No 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de Sem, dos cários e dos guardas, e fez um acordo com eles no templo do Senhor com juramento. Depois lhe mostrou o filho do rei e lhes ordenou: vocês vão fazer o seguinte, quando entrarem no serviço no sábado, uma companhia ficará de guarda no palácio real, outra na porta de Zur, a terceira na porta que fica atrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos. As outras 2 companhias, que normalmente não estão de serviço no sábado, ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Posicionem-se ao redor do rei, de armas na mão. Matem todo que se aproximar de suas fileiras. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. O que o sacerdote estava programando aqui? Programando proclamar aquele menino que tinha sido salvo, rei sobre Israel. Ele tinha apenas 7 anos de idade quando isso aconteceu. Por isso, o sacerdote deu ordens para que todo o exército de Israel se posicionasse para defender o rei. O que está acontecendo aqui, gente? Uma avó mandou matar o próprio neto. É exatamente isso que a Atalia faz. Sede de poder, né? O seu filho tinha sido morto por Jeú. A notícia chegou, ele era o rei, chegou a notícia que ele tinha sido morto. Então, antes que um dos filhos do rei ascendessem ao trono, ela mandou matar todos, para que ela pudesse assumir o trono como mãe do rei que havia sido morto. Prestaram atenção na trama maléfica dessa mulher maldita, né? A Thalia também pode ensinar a gente um tanto de coisa, mas hoje a gente vai falar de Jeoseba, a virtuosa aqui nesse caso. Quando Jeoseba percebeu o que estava acontecendo, ela pegou o mais novo, o caçulinha. Então, fazendo as contas, a gente vê que Joás tinha apenas 1 ano de idade, né? Era um bebê praticamente. Quando então Jeoseba, talvez por ele ser um bebê, foi mais fácil dela escondê-lo, né? Então ela pega Joás e leva para o templo, onde ele ficou sendo criado, escondido, durante 6 anos. E no 7º ano, então, ele foi proclamado rei, todo o exército guardou ele como rei, e Atalia, aquela que procurou matá-lo, ela foi morta e destituída do cargo ao qual ela tinha ascendido de maneira ilícita. Muito bem. Parece uma história interessante, mas sem muita conexão. Mas eu quero te situar aqui. Quem é Joás? Joás é o descendente de Davi. Você lembra da promessa que Deus fez a Davi, que o cetro jamais se apartaria da sua descendência? Quem garante que essa promessa seja cumprida até que viesse, né? E que Jesus, o Messias, viria como um descendente de Davi?
Quem então protege essa ascendência, que no caso é Joás, é Jeozeba. Jeozeba. Esse nome é um trava-língua, gente. Jeozeba. Ela percebe o que está acontecendo, age rapidamente, pega a criança, protege a criança, mesmo correndo riscos de ser morta por traição. E ela cria esse menino escondido no templo do Senhor. Achei tão interessante. Onde ele foi criado? No templo do Senhor, aprendendo do Senhor. Depois o relato conta que Joás se tornou um rei justo, um rei que fez a vontade do Senhor. Mas teve a influência de uma mulher nesse processo. E no caso, Jeozeba não apenas garantiu a vida de Joás, mas garantiu que o cetro não se apartasse da casa de Davi. Ela garantiu a ascendência de Jesus, a ascendência do Messias. Se todos os filhos tivessem sido mortos, então ali ia acabar a descendência de Davi. Sério isso, né? E essa mulher maravilhosa, ela entra com coragem para proteger, para preservar. Será que nós temos essa mesma coragem? Ou hoje a gente varre para debaixo dos tapetes algumas injustiças que nós assistimos? Às vezes a gente não quer se comprometer, às vezes se meter numa história, pegar uma criança para cuidar, interferir no processo de abuso familiar. Isso vai trazer desdobramentos, isso vai trazer desconforto. A denúncia, às vezes, contra um abuso, por exemplo, não é feita por causa dos desdobramentos que isso gera. Aquela pessoa que você denunciar vai te odiar para sempre. Você vai conseguir, às vezes a própria família do abusado se volta contra você. Então tem todo o desdobramento quando você se dispõe a se apresentar para interromper um processo de injustiça. Mas acontece, gente, que Deus está contando conosco. Deus está contando com suas filhas. Deus está contando com as mulheres. Nós mulheres somos tão sensíveis. Nós percebemos algumas causas de uma maneira mais rápida, mais urgente do que às vezes os homens percebem. Isso não significa superioridade de maneira nenhuma. Significa apenas que Deus nos dotou de uma sensibilidade que não é só para a gente chorar em filme romântico, gente. É para a gente pegar essa sensibilidade e transformar isso em vida. Transformar isso em esperança para outras pessoas. Transformar isso em interrupção da injustiça. Nós temos que ver algumas causas e nós temos que nos meter, sim, para interromper o processo de abuso. Recentemente, nós tomamos conhecimento aqui no Brasil de uma história terrível, uma história triste, onde um pai coloca o próprio filho dentro de um tambor acorrentado. Uma história bizarra. Os pais que deveriam proteger a criança estavam abusando o último nível de abuso que um ser humano pode sofrer. Mas aí, um vizinho, alguém vê, alguém escuta e alguém denuncia. É isso que tem que ser feito. Recentemente também eu vi, infelizmente, um vídeo, era uma simulação, e a simulação era de um sequestro de menor. Então as pessoas, não era aqui no Brasil, era um outro país, as pessoas passando para lá e para cá, aí vinha uma criança e vinha um abusador, tampava a boca daquela criança e entrava num beco. As pessoas chegavam a olhar e seguiam o caminho, seguiam em frente, tipo assim, não é problema meu, não é meu filho, não é meu sobrinho, não é meu neto, não é? Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para nós lutarmos pela justiça, por aquilo que é certo. E às vezes a gente pensa que uma grande causa é lutada em cima de um palanque, sabe? É lutada em cima da plataforma, ou eu tenho que ser missionário lá no Afeganistão. Não, começa sendo uma bênção aí no seu bairro, começa sendo uma bênção na sua rua. Como é que estão as crianças que moram aí perto de você? Elas estão tendo seus direitos garantidos? Elas estão sendo cuidadas, protegidas, alimentadas? Não estou falando aqui de assistencialismo, estou falando com a gente se envolver com aquilo que Jesus se envolveria. Estou falando com a gente tomar as causas do vulnerável como se elas fossem nossas causas. Lá em Provérbios 31, e eu não acho que seja uma coincidência, está no mesmo capítulo que descreve a mulher virtuosa, diz assim: erga a voz em favor daquele que não pode defender-se, seja o defensor de todos os necessitados. É isso que o Senhor nos conclama a fazer. Jesus veio e se envolveu. Ele se envolveu, ele se vestiu da nossa humanidade, ele habitou entre nós 30 anos da vida dele antes de começar o seu ministério. Ele se envolveu, mas nós muitas vezes falamos que somos cristãs, mas não queremos nos envolver.
Às vezes você como mãe, como tia, como prima, como vizinha, como uma pessoa que frequenta a igreja, começa a perceber um comportamento diferente na criança, marcas nessa criança, vulnerável, uma pessoa que não tem quem a defenda. Então, erga a voz em favor daqueles que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Foi exatamente isso que Jeoseba fez. Ela viu uma situação onde uma injustiça seria feita, seria praticada. E ela, prontamente, ela se colocou para ser a intercessora, para livrar Joás do assassinato. Mas isso exigiu dela envolvimento. Gente, quem não queria se envolver era Pilatos. Ele lavou as mãos. E tem um tanto de cristãos aí que se dizem cristãos, estão lavando as mãos em causas que deveriam defender, em causas que deveriam assumir para si, em causas que deveriam fazer a diferença. O Senhor nos chama para fazer a diferença. Seja aconselhando, seja ouvindo, seja instruindo, seja denunciando, seja abrigando durante um tempo na nossa própria casa, quiçá adotando. O Senhor quer contar conosco para livrar aquele vulnerável, a criança, o necessitado de ser abusado, de ser morto. E se você pode fazê-lo, então se posicione como Jeoseba, em nome de Jesus. Muito bem, agora nós vamos buscar conselho profissional e hoje nós temos o meu querido amigo Diogo Gonçalves. Diogo Gonçalves é consultor financeiro e ele traz para a gente tantos conselhos úteis para a gente administrar com sabedoria os recursos que temos. Isso aqui não tem nada a ver com quantidade, tá, gente? Seja o valor que a gente tem em mãos, a gente tem que saber administrar. Seja pouco, seja muito, a gente tem que saber administrar, porque quem não sabe administrar se mete em encrenca. Vamos lá. Diogo Gonçalves, meu amigo, a pergunta de hoje é: qual é o melhor investimento? Comprar um lote em parcelas ou financiar uma casa? Conta pra gente, Diogo. Oi, Helena. Qual é o melhor investimento se comprar um lote em parcelas ou financiar uma casa? Vai depender muito do seu desejo. Comprar um lote em parcelas significa que depois de você pagar o lote ou durante o pagamento do lote, você precisa construir a sua casa. São dois investimentos aí, né? Comprar o lote, construir, a não ser que você queira comprar o lote para depois vendê-lo numa possível valorização. Eu não indicaria, para quem não é do mercado de real estate, do mercado imobiliário, eu não indicaria a compra de lote ou de casa para vender, como se fosse um negócio. Eu indico que todos os brasileiros, sim, tenham uma casa própria, pelo menos, algum lugar para morar que seja dele. Muito pela insegurança jurídica que nós vivemos no nosso país, mas também porque os imóveis, se nós pegarmos um histórico da rentabilidade, da valorização dos imóveis, ao longo dos últimos anos, 10 anos, 20 anos, ele sempre se valoriza. E sendo seu, caso você tenha comprado numa alta, quando ele estava valendo muito, e veio alguma crise, ele vale menos hoje, no pior das hipóteses você não vende, você não se desfaz daquele bem naquele momento, a não ser que você queira comprar outro. Ao comprar outro, você também vai se beneficiar daquele momento da crise, de um momento ruim de mercado. Então, comprar o lote em parcelas ou financiar uma casa depende muito mais daquilo que você deseja. Você já quer mudar para casa, já quer morar numa casa, você precisa necessariamente financiar a casa. Você quer construir a casa dos seus sonhos, fazer com calma, a parcelar um lote é um caminho também positivo. Valeu? Até mais. Valeu, Diogo. Muito obrigado, querido, pela sua instrução. Tão bom te ouvir falar, tão bom ser orientado por você. Eu tenho certeza que a galera que está colocando seus conselhos em prática está experimentando mudanças aí na sua vida financeira. Obrigada, Diogo, de coração. Agora nós vamos para aquele nosso momento mais íntimo, entre meninas. Vamos trocar as figurinhas? Vamos ver o que tem de dica hoje para facilitar a sua vida? Vamos lá, vamos conferir. Olá, maravilhosas! Sejam bem-vindas a esse momento todo nosso, onde a gente troca dicas, conhecimento, informações bem femininas.
e também espirituais, porque a gente tem que se preparar espiritualmente, intelectualmente, e por isso a gente começa esse momento sempre dica de livro, não é isso? Muito bem, gente. O livro de hoje é um livro confrontador, maravilhoso, esclarecedor, que me moveu muito e eu estou precisando de ler de novo. Sabe aqueles livros que a gente mantém na cabeceira porque trazem mensagens que são sempre necessárias a gente lembrar e consolidar no nosso coração? É esse aqui, A Ação da Cruz. A Ação da Cruz. Aí a capa é da MCM e transformando a semelhança do Filho de Deus. É do José Rodrigues. O pastor José Rodrigues é um referencial assim, de caráter e, como sempre, a gente lê a contracapa. Desistir da cruz é desistir do próprio cristianismo. Quando do alto da colina o brado do cordeiro rasgou o véu, Deus dos altos céus providenciou que as portas de sua casa fossem abertas em convite à humanidade. O caminho estava consagrado. Desde aquela tarde, os portões dourados da eternidade estão abertos à sua espera. Há um trono, há uma coroa e um lugar de glória esperando por você. Mas no meio do caminho há uma cruz. Ninguém jamais poderá se aproximar da casa do Pai sem ter passado por ela, sem ter sofrido os golpes de sua ação. Ninguém jamais se aproximará do Senhor a menos que se pareça com Ele e conheça de perto a sua cruz. Por tudo isso, deixe a cruz atuar em você. Não fuja mais desse processo, pois em cada trecho da jornada a cruz se mostrará mais viva em seu caminho. Este é um livro de sorrisos e lágrimas, de bálsamo e fel, de cruz e coroa, de morte e ressurreição. Prepare o seu coração, una-se a nós e envolva-se nesta empolgante viagem em busca da imagem do Filho de Deus. A nossa mais sincera oração é que a cruz recaia sobre nós como chuvas de um incessante dilúvio e que a cada golpe nos tornemos mais parecidos com a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à semelhança de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Então tá aí, gente, a Ação da Cruz, transformando a semelhança do Filho de Deus, de José Rodrigues, é da MCM, e eu vou deixar para vocês aqui o endereço da loja virtual é www.mcmpovos.com, ok? Eu espero que através dessa loja virtual ainda esteja disponível esse livro, que eu já tenho ele tem um tempo considerável, mas série Aulas de Caráter, volume 1. Gente, esse livro é uma pancada, mas uma pancada boa, eu recomendo. E agora, meninas, aquela dica prática, aquela dica assim para o dia a dia, para resolver a vida, ou ser aquela solução simples que vai acabar com um pouquinho de dor de cabeça. O que eu tenho para hoje? Giz. Giz. Você vai ensinar como é que escreve na lousa, Helena? Não, gente. Esse giz em um saquinho de tule. Ou você pode ter aí um saquinho de TNT, talvez, né? Um saquinho de tecido. E você vai fazer o quê? Vai colocar dentro desses saquinhos alguns bastonetes de giz. Você pode aqui nesse tamanho de saquinho, você pode colocar aqui uns 10, né? Aqui tem uma caixinha completa. Essa caixinha custa bem barato, tá, gente? Na papelaria. E aí você coloca aqui uma quantidade de giz, já aí de acordo com o tamanho também do seu saquinho. Não precisa encher o saquinho, claro, né, gente? E aí você fecha a boca. E vai fazer o que com isso, Helena? Você vai colocar naquele seu armário, na sua gaveta, que tá dando mofa. É isso aí, gente. Essa gracinha aqui, uma coisinha tão boba, minimiza muito a umidade nos nossos armários, que provocam mofo, estragam as roupas, deixam aquele cheiro desagradável, né? De guardado, nos travesseiros, nas roupas de cama, nas roupas que às vezes estão fora de estação, que você usa menos. Então, o que você faz? Se for no seu armário, você aproveita as próprias cordinhas desse saquinho para amarrar
naquele suporte onde colocam os cabides e pendura ali junto com a roupa. Se for numa gaveta, você coloca em um dos cantinhos da gaveta e as roupas sobre esse saquinho. E quando você perceber, de vez em quando você vai lá dar uma checada, quando você perceber que o giz está muito úmido, você tira, coloca no sol para secar e depois volta com o mesmo giz. Olha que coisa fantástica! Você nem precisa de substituir o giz, é claro que daí umas 4 vezes convém, mas não é aquela que você tem que substituir sempre, sabe? E é muito útil, gente. Eu já tenho depoimentos de pessoas que moram em lugares onde tem muita umidade, ou então em casas de campo, né, onde as pessoas não estão frequentando todos os dias, às vezes vão só no fim de semana, onde a casa fica muito fechada e aí a umidade aumenta e precisa disso aqui. Tem outros produtos aí no mercado, mas certamente isso aqui vai ser, o custo-benefício é infinitamente melhor e funciona de verdade. Dica simples para não deixar nada que é seu estragar. Muito bem, pessoal, eu espero que você tenha gostado do Confraria de Mulheres de hoje, que você se sinta inspirada, encorajada a realmente ser aquela que ergue a voz em favor daqueles que necessitam em dias de tanta escuridão. Que o Senhor te encontre disponível para que você seja aquela que proclama a justiça. Amém? Deus abençoe vocês e a gente se encontra no próximo Confraria, se Deus quiser. Então se posicione como Jeoseba, em nome de Jesus. É Jeoseba mesmo o nome dela? Eu vivo trocando. Diogo Gonçalves, meu querido amigo, a pergunta de hoje é: quais são os passos para... Não.